jovens que não estudam, nem trabalham, nem estão aprendendo nenhum tipo de vocação. Esses são os membros da chamada geração neném, que você já deve ter visto em algum lugar, alguma matéria falando sobre. Pessoas que não têm interesse ou possibilidade de se projetarem no mundo como trabalhadores ou acadêmicos. Preocupados inclusive com problemáticas amplas como o capitalismo tardio, o colapso do meio ambiente, as crises financeiras e a economia complexa que a gente vive, embora não saibam o que querem fazer da própria vida no próximo ano. Esse vídeo é para você que se identifica com esses aspectos como um jovem adulto, ou às vezes você que tem um irmão mais novo, ou é pai de adolescentes. Eu tô trazendo esse tema aqui no canal por sugestão de um inscrito lá na aba da comunidade, em que eu deixei vocês que me acompanham fielmente aqui neste canal decidirem qual seria o próximo tema. E eu já vou adiantar que esse vídeo vai ser um misto, porque eu descobri que eu faço parte tanto da geração Z, que eu vou citar nesse vídeo algumas vezes, quanto da faixa etária dos neném, embora eu não seja uma neném. Isso faz com que eu crie um senso de camaradagem à la comunistas, em que eu quero defender os meus colegas. Entretanto, a minha opinião vai se aproximar de algo que o seu avô, se ele me conhecesse no churrasco de domingo, iria gostar e concordar. Aquele papo, um pé em cada trincheira. Eu quero atacar esse tema em 3 pontos principais. Os neném e a geração Z é tudo a mesma coisa? A pressão das outras gerações e a cadeia de eventos que levou a gente a esse estado e, o mais importante, o que leva a gente a pensar tão grande e fazer tão pequeno. E ainda vai ter um bônus no meio do vídeo. E não, eu não vou vender um curso pra você, mas faz um favor, clica no link da descrição aí rapidinho, por favor. Como todo vídeo eu coloco capítulos, então sinta-se à vontade para pular diretamente para o que você quer ver, não precisa ficar me ouvindo falar coisas que não te interessam. E vamos lá. O primeiro ponto que eu quero esclarecer, a geração neném é a mesma coisa que a geração Z, né? Não. Quando a gente tá falando de geração Z, a gente tá falando de um grupo específico de pessoas que nasceu entre um ano e outro. No caso, entre 1997 e 2012, mas isso pode mudar dependendo da fonte que você encontrar. Assim como pessoas que nasceram em outro intervalo de tempo têm um outro nome, formam uma outra geração. Já os neném, termo esse que veio do inglês NEETs, que é uma sigla para Not in Education, Employment or Training, ou seja, pessoas que não estudam, não trabalham e não estão treinando para alguma vocação. E o termo NEET vem lá da década de 80, quando os europeus começaram a observar que os jovens de 15 a 29 anos estavam entrando nesse apagão da vida adulta. Era muito importante manter um acompanhamento, rastrear quem são essas pessoas. Pra gente exterminar eles, Gabrita? Não, galera. Se você é um NEET ou neném, você está propenso a uma série de riscos, não só para a sociedade, já que você não consegue contribuir com ela, e isso de fato é importante, mas a outros transtornos que podem te levar, inclusive, a se churrascar. Só que essa confusão entre a geração Z e os neném não é à toa, porque existe uma coisa que une elas: a faixa etária. Como eu disse, os NEETs são englobados de 15 a 29 anos. E a geração Z atualmente também está nessa faixa etária. O mais novo da geração Z tem 13 anos e o mais velho tem 28. Ou seja, são duas coisas distintas, mas que elas estão no momento com um elo. Imagina que um é uma demarcação de tempo. Olha, se você tem de X a X anos, você é da geração Z. Enquanto o outro é um evento geracional. Se você tem entre X e X anos e você está na condição Y, você é um neném. Agora que você entendeu o que é ser um neném, você pode estar pensando, putz, mas isso é um problema muito específico de país pobre, né? Não. Como eu disse, os europeus começaram a rastrear isso há 40 anos atrás. Aliás, pausa para você ver bonitinho essa tabela que acompanhou durante décadas a evolução dos neném e como a União Europeia está conseguindo, por medidas específicas deles, diminuir essa taxa. Curiosa, então, eu fui pesquisar sobre como o Brasil está lidando com isso. E é aí que vem a grande diferença entre os peixes grandes e pequenos. A pior taxa de NEETs na Europa atualmente vem da Romênia, em que quase 20% da população na cidade que eu citei está na posição NEET. Já o Brasil, desde 2012, não consegue diminuir esse número para menos de 21%. A nossa taxa mais baixa de neném ainda é 2% maior do que o pior país da Europa. Aliás, ao invés de diminuir, é o contrário, a gente está batendo recorde. Na pandemia, esse número chegou a 28%. 28%, quase um terço de todos os jovens entre 15 e 29 anos não trabalhavam, não estudavam e não estavam aprendendo nada. Então eu trouxe esse dado para mostrar para vocês que, além de ser um fenômeno mundial, não é algo que é tão específico assim, nossa, isso só está acontecendo no Brasil porque a gente é preguiçoso. Nossa, isso só está acontecendo no Brasil por causa da nossa crise financeira da década de 80, 90. Não, galera, até países desenvolvidos começaram a ver esse fenômeno. Entretanto, a gente é atrasado em tudo, até no atraso.
Então, quando os caras estão resolvendo, a gente tá chegando no pico de alguns problemas. E é por isso que a gente vai pegar uma lupa agora e focar direto no nosso país. E responder a pergunta que todo mundo se faz. Por que nós, brasileiros, não queremos trabalhar ou estudar? A nossa palavra-chave é a desigualdade social. E eu não quero ser conspiracionista nisso e nem desmentir que nós temos desigualdade social, porque isso é óbvio que a gente tem. Só que existe um lance que sempre que você vai pesquisar sobre algum grande problema do Brasil, tudo cai para desigualdade social. Tudo. E eu sou meio desconfiada disso, porque parece uma narrativa governamental barra midiática para colocar na sua cabeça que o problema tá sempre em existir alguém rico lá fora. Mas enfim, vou só plantar a semente da discórdia. E eu sei que vai ter gente que não vai gostar disso nos comentários, mas analisem isso, analisem como tudo sempre vai ser justificado pela desigualdade social. Nesse caso, entretanto, os dados são expressivos. De fato, a maioria dos neném brasileiros são mulheres ou pessoas pretas e pardas, que faz parte do recorte mais vulnerável da sociedade, pelo menos por enquanto. Aliás, falando sobre mulheres, existe um ponto em comum entre nós e os europeus sobre isso. Elas são maioria dos neném e pelo mesmo motivo, tanto aqui quanto lá no Reino Unido. Nós somos mais responsabilizadas a cuidar da casa ou de parentes. Geralmente a mulher fica em casa cuidando da mãe, do pai, do avô, do irmão mais novo, enquanto outros parentes saem para conseguir o dinheiro. E dependendo do contexto, se ela engravidou muito cedo, ela vai ficar cuidando do próprio filho. Além da desigualdade social, os jovens, quando perguntados, falam muito sobre a falta de oportunidade no mercado de trabalho. Ou seja, uma parcela expressiva está procurando emprego, mas não consegue encontrar. E aí é que a gente tem que ouvir o que os gestores, os RHs da vida, os contratantes pensam sobre essa galera. Porque eles têm alguns pontos que a gente tem que ser honesto que tá certo. E é aqui que os neném se cruzam com a geração Z. Segundo os gestores, os jovens hoje em dia têm um senso de superioridade sobre as coisas. Eles não conseguem entender o conceito de um feedback e entender as críticas. Tudo é como se fosse um ataque. Existe uma hipersensibilidade do jovem. Além da falta de habilidades, você procura alguma coisa que diferencia o jovem do outro e parece que tá todo mundo igual, ninguém tem uma habilidade a mais. E galera, eu não vou passar pano pro fato de que a gente é uma geração, sim, muito perdida das ideias. Principalmente por nos últimos 20 anos nós sermos os pioneiros no vício em tecnologia. E o tempo que a gente poderia passar aprendendo alguma habilidade, ou pelo menos observando o mundo, observando como as coisas são, nós passamos enfiados, consumindo entretenimento de todas as formas. Nosso nível de atenção e de aprendizagem tá escorrendo pelo ralo. Nosso hobby é enriquecer influencer desonesto. E o mais importante, eu acho que a gente tá perdendo o tato social, a gente tá perdendo coisinhas que você aprendia, tá? Não aprender, você aprendia, você observava do mundo e sistematizava dentro de você para te tornar, como pode dizer, funcional. Vou dar um exemplo. Não é natural que você, no meio do seu serviço, seja lá qual for o seu serviço, fique com o celular rolando o feed do Instagram. Não é normal, cara. Ai, mas eu sou um porteiro, eu fico sentado 8 horas por dia. Tudo bem, mas não é normal. Não é normal que você esteja estagiando numa empresa e você não seja capaz de falar bom dia para a pessoa que senta do seu lado. Não é normal. Não é normal quando o chefe te passa uma ordem simples. Não faça banco de horas, isso é ilegal. Você vai lá e continua batendo ponto todos os dias 20 minutos mais cedo. E eu tenho uma irmã mais nova, uma irmã que tá ali bem no centro, sabe? Da geração Z. E eu vejo como eles não têm mais noção de nada, como eles não têm uma formalidade para as coisas, como eles acham que quem te deu o emprego, ele que te deve e não você que deve a ele. Ele que deveria deixar você entrar meia hora mais cedo, senão você vai perder o ônibus. Ele que deveria deixar você sair meia hora mais cedo, senão você vai perder o ônibus. Tudo isso com o ensino médio, não sabendo nem escrever o próprio nome, gente que escreve o nome com letra minúscula, achando que tá abafando, achando que pode exigir. E bom, não pode. Mas quem explicou muito bem sobre esse assunto, sobre esse choque geracional, sobre o porquê dos jovens estarem assim, foi o canal Impera. Dificilmente você não viu esse vídeo aqui na sua página inicial, se você é jovem. É um documentário muito bem feito, com muita pesquisa. O Renato é muito inteligente, o inteligente técnico e acadêmico, o que traz muito embasamento para tudo que ele fala. Quando eu acho um conteúdo que eu considero referência, é mais fácil direcionar vocês para ele do que eu ficar pegando recortezinhos do que ele falou, recitando como se fosse algum pensamento meu, sabe? Eu acho isso muita desonestidade intelectual, então quer entender sobre a geração Z, mercado de trabalho, economia, o que trouxe a gente até aqui, por que as gerações passadas ficam pressionando a gente sobre coisas que, na real, foram eles que fuderam a nossa vida, assista esse documentário. Fortaleça esse tipo de trabalho porque ele é raro
aqui no YouTube BR. Quem me conhece já sabe, esse vídeo não vai ser só sobre fatos, eu vou colocar minha opinião aqui. Eu gosto de pegar no âmbito individual das coisas, então se você quer entender o contexto sociopolítico, governamental da geração Z, veja esse documentário. Agora vem a minha contribuição real sobre esse assunto para você. E talvez você não vai gostar. E talvez para uma maioria de pessoas vendo esse vídeo vai acabar aqui, porque a partir daqui é só opinião e blá blá blá, e eu não concordo com você, Gabrita. O meu primeiro ponto é, você pensa grande demais para fazer pequeno. A raiz desse comportamento é a obesidade mental. Saber sobre o capitalismo tardio, a crise da moeda dos anos 90, a insensibilidade emocional das gerações passadas, o niilismo da geração atual, a iminente terceira guerra mundial, que vai ser nuclear, a industrialização tardia e a taxa inflacionária gigante do Brasil, o ponto irreversível que o dano ao meio ambiente chegou. É o seguinte, saber sobre tudo isso não vai te servir de nada, a não ser que você seja remunerado a ensinar ou comentar sobre essas coisas. Só vai te servir de uma coisa, obesidade mental. Você vai acumular uma quantidade gigantesca de informações as quais você não consegue agir sobre. Essa garrafa aqui. Imagine que você consegue saber todos os detalhes sobre essa garrafa. Você consegue saber como essa cor foi criada, como essa tampa foi produzida lá na China, como o vidro teve um processo de tempero diferenciado, mas você não consegue abrir essa garrafa. Você não consegue tomar a água que tá dentro dela. E você tá com sede. Agora pensa no efeito garrafa. Pense em como você talvez esteja acumulando informação demais sobre como é difícil viver no Brasil. Como é difícil sair do salário mínimo no Brasil. Entretanto, você nem chegou no primeiro degrau. Você nem conseguiu a porra do salário mínimo. E você já tá justificando o quanto é difícil sair dele. E pelo amor de Deus, gente, não faria sentido nenhum eu negar a influência que o meio externo tem sobre essas ações individuais, sobre a falta de perspectiva no mercado de trabalho, no estudo ou em qualquer tipo de vocação. As pessoas estão perdendo tempo demais questionando as regras do jogo ao invés de jogar o jogo. E é isso que eu vou pedir que você faça se você está se encontrando nisso. Entenda as regras do jogo. Entenda por que você vai ter que se endividar há 30 anos para comprar uma casa. Mas não se paralise perante o jogo. Jogue ele da forma que você pode. Mas pensando que você não é um alecrim dourado e que o mundo não vai justificar os seus fracassos só porque você está vivendo numa época difícil. Que é o meu segundo ponto. Viver no Brasil nunca foi fácil, cara. Cada geração teve a sua própria crise. Cada geração teve a sua treta interna, a grande insegurança social, os seus medos, as suas problematizações, a sua falta de direitos. Cada geração foi responsável por segurar uma sacolinha de merda que a geração passada jogou no colo deles. Ai, tá bom, mas os meus avós, pelo menos, eles conseguiram ter a casa deles. Sim, provavelmente juntando o salário da família inteira durante 1 ou 2 anos e tendo que aguentar uma ditadura lá fora, com acesso à saúde que era restrito a quem trabalhava, com um saneamento básico precário, morrendo por doenças completamente evitáveis hoje em dia. Doenças que hoje você toma uma vacina gratuita no SUS e não sabe nem o nome. Eu quero que você entenda que é um toma lá da cá. Talvez eles não se endividassem tanto quanto a gente, talvez eles conseguissem empregos sem especialização, mas hoje nós temos uma série de direitos e acessos que eles não tinham. E é por isso que os seus avós, os seus pais, os seus tios mais velhos, os vizinhos da sua rua, os papagaios dos vizinhos da sua rua, olham pra você com 22 anos, não fazendo faculdade, não trampando, trancado na casa dos seus pais, mexendo no celular o dia inteiro e falam, você falhou. Porque talvez eles tenham pegado as peças que o jogo deu e ao invés de analisar as regras e injustiças do jogo, eles jogaram o jogo. Então é óbvio que seus antepassados, os seus genitores vão ficar preocupados com você. Afinal, lá no futuro, eles vão precisar de você. E frente à dificuldade, nossa, entreguei 30 currículos e ninguém me chamou. Você não adapta as suas ações para conseguir um plano B. E é aí que o seu avô vai concordar comigo, porque olhem para trás, pelo menos na geração do meu pai e com certeza na geração do meu avô, os caras sabiam fazer 3, 4 coisas. O homem, principalmente, era ensinado a ter algum tipo de habilidade que você possa oferecer por dinheiro. Nem que seja carpinar um lote por 50 reais no dia. E nós estamos esperando a vaga que vai nos pagar 12 mil reais que nunca vem. Resumindo, nós estamos esperando demais. Então começa a traçar o seu caminho fora disso, dessa estagnação. Saia da obesidade mental e trace um plano. E é aqui que vem o bônus desse vídeo, talvez tarde demais, não sei se vai ter alguém vendo, mas eu fiz um vídeo bônus não listado, aqui no YouTube mesmo, eu só não deixei ele público, porque eu quero que uma parte bem específica, uma parte bem fiel e interessada no assunto veja esse vídeo, e ele é totalmente amador, tá? Ele não tem edição, ele é quase como se fosse uma live mesmo, mas eu vou estar dando um manual de sobrevivência para o jovem adulto perdido. Eu vou comentar lá sobre como foi a minha jornada
eu nunca fui uma nem. Desde que eu saí do ensino médio, ou eu estava trabalhando ou eu estava estudando. E eu consegui criar um elo muito legal entre essas atividades. Então, bom, eu vou deixar esse vídeo, o link tá na descrição. Eu vou deixar um card aqui também, se o YouTube permitir. E lá eu vou falar sobre ensino técnico, faculdade, trabalho, o hack do primeiro emprego que eu usei, como conseguir experiência se ninguém quer te dar experiência, sobre salário mínimo, sobre possibilidade de imigração, enfim, ficou um vídeo amplo, pode deixar rodando só ouvindo o áudio, não tem nenhuma grande informação visual, mas que eu acho e eu queria que pelo menos conseguisse ajudar, sei lá, 10 pessoas. Se ajudar 10 pessoas, eu tô no lucro. E agora eu vou concluir este vídeo. Na real, galera, meu último ponto aqui é que a gente não é a geração nem. A gente é a geração não faça. Não tenha filhos, o mundo já está ruim demais. Não entre num relacionamento sério. Ele vai te trair, ela vai te trair. Você vai ficar sozinho e corno. Não estude, porque isso não faz diferença nenhuma, não vai te trazer dinheiro. Não trabalhe, já que você vai estar enriquecendo um cara que já é rico. Não participe da corrida de ratos, não se renda ao sistema. A revolução é a saída. Não compre casa, não coma carne, não polua o meio ambiente. Não faça nada. O pós-guerra não foi fácil pra ninguém. Todo mundo ficou mais pessimista, ficou com medo do futuro. Só que com esse efeito da obesidade mental, com excesso de informações, com a facilidade que a tecnologia trouxe, tudo isso gerou um pessimismo crônico que eu acho que está muito ligado ao que as pessoas reclamam de nós, geração Z, que é essa mistura de distração sobre tudo, muito interessados em polêmicas e informações que não mudam nada na nossa vida, justificando algumas incapacidades e inabilidades pelo ambiente, pela economia, pelo que a geração passada fez. Enquanto isso, a gente não consegue adquirir nenhuma habilidade ou atributo. Enquanto isso, a gente não tá lendo mais, mesmo tendo acesso a PDFs gratuitos. Enquanto isso, a gente não tá interessado em faculdade, mesmo que hoje você consiga com R$200 no mês fazer uma EAD. De repente, nós somos bons demais para o salário mínimo, nós somos bons demais para um VR de R$12 ao dia. Salário mínimo é pouco para o esforço que eu faço indo trabalhar todos os dias? Disse Mateuzinho0912, cujo único atributo é ser platina no LoL, que gagueja para dar bom dia pro motorista do ônibus, que posta stories fumando um pro chefe ver todos os dias. Estudar para receber R$3.000? Eu prefiro ser esposa troféu, disse Aninha da ZL, cuja preocupação atual é quem vai ganhar o BBB 2025. E que o hobby principal de sua vida é rebolar lentinho para os cria. Que a maior habilidade é deixar as pessoas esperando o atendimento dela enquanto ela está scrollando o feed do Instagram. Nós somos prepotentes demais, tá bom? A gente quer ver propósito e sentido em coisas que deveriam ser básicas. Se você quer ter um mínimo de dignidade numa sociedade capitalista, você tem que ter um mínimo de habilidade para oferecer e receber dinheiro em troca dela. Você só tá enchendo a sua cabeça de informações que não vão mudar a sua realidade. Enquanto a sua mãe tá preocupada porque ela não vai aposentar e você não consegue ganhar nem R$1.500. Tem muita gente da periferia que não tá preocupado se vai receber só R$1.500 para trabalhar no 6x1. O grande objetivo da vida dessas pessoas é tirar a família delas da favela. E se ela tiver que financiar um apartamento de R$150 mil durante 30 anos, ela não vai choramingar por isso. Isso já é um passo de vitória, ter a possibilidade de se endividar para ter uma casa fora desse lugar. Foque em ter o mínimo, para depois tentar caminhar além do mínimo. Eu falo disso no vídeo bônus que eu deixei, que é a minha teoria da escadinha. E lembre-se, nenhuma grande dificuldade é exclusiva nossa. Nossos pais, nossos avós tiveram as dificuldades deles. Terminem o ensino médio, vocês precisam da porra do papel. Depois você pega esse diploma e você queima se você quiser, mas você precisa ter esse papel que comprove que você seguiu o jogo até certa parte. E depois disso, escolha algum caminho, trabalho, estudo ou vocação. Tem algum parente seu que tem algum negócio que queira passar uma série de conhecimentos para você? Aceite. Tem algum conhecido da sua família que te daria um emprego se você fosse lá e se apresentasse com dignidade, com esforço, com intenção? Vá lá e faça. Quer fazer uma faculdade? Procure os meios, eles estão mais facilitados do que nunca. Não deixe de fazer uma faculdade só porque disseram que lá no futuro você vai virar Uber. Inclusive, eu desmonto esse argumento do engenheiro Uber no vídeo que eu deixei bônus pra vocês. Então, enfim, uma saída mais prática eu coloquei nesse vídeo. Aqui eu só quero mudar o mindset de algumas pessoas. Nossa, que porra, falei igual o Pablo Marçal. Mas é verdade, galera, a gente tá muito assustado, a gente tá muito estagnado. O problema não é reconhecer todas as dificuldades que nós temos no mercado de trabalho, na especialização, no conhecimento. O problema é, nós não fazemos nada com essas informações. A gente se assusta, volta pro nosso quarto e começa a mexer no TikTok. Então a gente tem que combater a obesidade mental, tem que deixar de ser prepotente e irmos atrás de alguma medida prática. Temos que sair da estagnação. Esse foi um vídeo difícil de fazer, é muito difícil você pegar uma
ideia de outra pessoa e tentar adaptar para algum pensamento seu, mas eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas que se sentem paralisadas. E é claro, muita gente vai receber isso mal, como se eu estivesse jogando por uma meritocracia. Você não tem acesso às coisas porque você não vai atrás, você não se esforça o suficiente,